Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dar uma dica para quem trabalha com sistemas de energia solar, mais voltado para a parte de projetos e dimensionamento, que é uma dica referente à análise de sombreamento, tá certo? Então, para quem precisa realizar uma análise de sombreamento de forma rápida e bem prática, essa dica com certeza vai te ajudar. Então, vamos para o vídeo. Então tá, pessoal. Primeiramente, vocês vão acessar esse site aqui, suncalc.org, e vocês vão ser direcionados para essa página aqui onde eu estou, tá bom? Depois aqui nesse campo, a gente vai inserir a localidade da onde que vai ser instalado esse meu sistema fotovoltaico ou o local, né, onde eu quero fazer esse meu estudo de sombreamento. Aqui eu vou utilizar como exemplo a cidade de Florianópolis. Já vai aparecer aqui para mim, ó, algumas opções. Então tá aqui, Florianópolis, Santa Catarina. Aqui nesse campo eu vou inserir o dia, o mês e o ano que eu vou querer fazer essa minha simulação do sombreamento. Aqui eu vou tomar como exemplo o mês de junho, o ano 2021 e o dia 21. Então tá aqui, dia 21 de junho de 2021. Aqui, pessoal, nesse campo, a gente vai colocar a altura do objeto que vai gerar, que vai projetar essa sombra que a gente quer descobrir, né, o tamanho dela. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um muro de 2 metros de altura, eu coloco aqui 2, tá bom? Mas, claro, isso pode ser um muro, uma árvore, uma chaminé, enfim. O objeto que vocês querem fazer a simulação, vocês colocam aqui nesse campo a altura dele. Aqui eu vou simular um muro, tá bom? Então, a gente pode tomar como exemplo uma instalação em solo, e eu vou querer saber qual a distância que eu vou ter que deixar os meus módulos fotovoltaicos desse muro para que a sombra projetada desse muro não alcance nos meus módulos fotovoltaicos. Então, eu vou tomar aqui como exemplo um muro de 2 metros de altura. Então, eu vou colocar aqui o número 2 e apertar aqui nesse botão. Aqui nesta aba, pessoal, eu consigo colocar exatamente as minhas coordenadas, né, do ponto onde que vai ser instalado o meu sistema fotovoltaico. Tá? Então aqui eu consigo inserir a latitude e a longitude. Aqui com isso fica mais preciso, né, essa minha simulação. Mas, de forma geral, eu estou simulando aqui, né, a cidade de Florianópolis, tá certo? Aqui nessa parte aqui de cima, pessoal, eu consigo arrastar esse solzinho aqui de um lado para o outro e aqui ficam as horas, tá bom? E conforme eu arrasto esse solzinho para um lado e para o outro, aqui embaixo eu consigo observar a trajetória aparente do Sol. Por que trajetória aparente, né? Porque a gente sabe que o Sol ele é fixo e são os planetas que giram ao redor do Sol, tá certo? Então por isso que é a trajetória aparente do Sol. Aqui se eu posicionar às 10 horas da manhã, né, eu consigo observar que o Sol fica nesta posição mais voltado aqui para o Nordeste, né? Aqui nesse mapa também eu consigo ver as coordenadas. Aqui eu tenho o Norte, o Leste, o Oeste e o Sul. Então aqui eu consigo movimentar para um lado e para o outro, né, e ver o passar das horas e também a trajetória aparente do Sol. Então digamos que eu quero fazer uma análise de sombreamento de forma que os meus módulos fotovoltaicos eles não fiquem sombreados entre as 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Então o que eu faço? Eu posiciono esse solzinho aqui às 9 horas da manhã. Aqui nesse campo aqui, ó, eu posso ver a hora de forma mais precisa, tá bom? Mas aproximadamente aqui 9 horas da manhã. E aqui, pessoal, eu tenho a informação do comprimento da sombra, que o meu objeto de 2 metros de altura ele vai projetar, digamos assim. Então aqui, no dia 21 de junho de 2021, às 9 horas da manhã, esse meu objeto de 2 metros de altura vai projetar uma sombra de 5,36 metros. Essa mesma avaliação eu posso fazer aqui, ó, às 16 horas. Às 16 horas do dia 21 de junho de 2021, esse meu objeto de 2 metros de altura, ele vai projetar uma sombra de aproximadamente aí 6,84 metros. Isso significa, né, visto que eu tenho uma sombra aí projetada de 6,84 metros, eu vou ter que deixar os meus módulos fotovoltaicos um pouco mais afastados do que isso. Então, seria aqui os módulos afastados dessa cerca, por exemplo, de aproximadamente 7 metros. Eu também fiz, pessoal, uma simulação desse nosso exemplo em 3D aqui no SketchUp. Então está aqui toda a modelagem desse nosso exemplo.
eu já georreferenciei a cidade de Florianópolis aqui dentro do SketchUp. E aqui eu também estou no dia 21 de junho às 16 horas, tá certo? E aqui eu tenho os módulos fotovoltaicos, aqui o muro, né, como a gente pode ver, de 2 metros de altura, e aqui a projeção da sombra. Aqui com essa ferramenta, com a ferramenta Dimensões, eu consigo observar aqui, ó, que essa sombra tem aproximadamente 7 metros de comprimento, tá bom? Isso confirma então essa nossa análise que a gente fez aqui pelo suncalc.org. Aqui eu tenho a trajetória aparente do Sol, direcionada aqui para noroeste, certo? Então eu posso observar aqui, ó, que os raios solares iriam incidir nesse meu objeto, nesse meu muro, por exemplo, que eu tenho aqui nesse ponto, tá certo? Aqui nessa localização. E aqui para trás, né, seria a projeção da sombra, conforme a gente pode observar aqui pelo SketchUp. Então essa ferramenta aqui ela é muito útil para a gente fazer uma análise rápida e também bem prática, tá certo? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, compartilha com seus amigos ou com algum conhecido seu que trabalha com sistemas fotovoltaicos, com projetos, com dimensionamento ou que pretende trabalhar com isso, que eu tenho certeza que vai ser uma dica aí de grande ajuda, tá certo? Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.